sol. Deus criou a lua pra brilhar e as estrelinhas pra piscar. Deus fez a gatinha, fez também o cão. Uau. Criou a galinha e o pato grandão. Deus fez o coelhinho branco assim e a vaca dá leitinho pra mim. Deus criou as flores, árvores também. Deus criou a chuva que me faz tão bem. Deus criou a grama pra brincar e o ar pra respirar. Deus fez o papai, mamãe, a mim. Por isso sou feliz assim. Por isso sou feliz assim. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra o amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, na amizade vem, vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Mais uma vez estamos aqui reunidos em pensamento e coração. Então vamos agradecer a Jesus, a Maria e a espiritualidade amiga que tanto nos ajuda e orienta a realizar esse trabalho. Que todos esses ensinamentos possam nos ajudar e também auxiliar essas famílias. Possa também levar conforto, paz, coragem para enfrentar as vicissitudes da vida. Ajuda-nos a compreender a extensão desse trabalho que nos confiaste. Senhor, nos conduza no caminho do bem, que possamos fazer não só brilhar a nossa luz, mas também dividir o que temos de melhor em nosso coração. E assim, pedimos a permissão para iniciar mais esse encontro, dando graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael.
vim falar sobre o tema de hoje. Deixe-me vir as criancinhas. Antes de falar do tema, eu vim falar um pouco sobre a passagem que deu origem a essa frase. Um certo dia, Jesus estava pregando, falando sobre Deus, sobre coisas boas, sobre os ensinamentos, sobre esses ensinamentos. Aí, ele falando, tinha uma multidão enorme, muito grande mesmo. Mas tinha uma movimentação diferente, que eram muitas mães vindo com seus filhos, que eram crianças pequenas. E aquelas mães, as crianças estavam fazendo muito barulho mesmo. Aí, porque são crianças, né, que elas fazem um pouco de algazarra, elas brincam e tal. Aí os apóstolos acham que aquilo estava atrapalhando Jesus. Mas aí pediu para se afastar, mas Jesus não pensava isso. Ele chegou e falou: deixe-me vir as criancinhas, pois o reino de Deus pertence a elas e aos seus semelhantes. E após isso, Jesus abençoou todas as criancinhas que estavam ali. Agora, levando pra gente, o que a gente consegue entender? Que as crianças, comparado com nós um pouco mais vividos e mais velhos, são seres mais puros, mais inocentes, que têm a bondade já em si. E é importante a gente passar o ensinamento de Jesus, de Deus, pois elas serão os próximos trabalhadores. E com isso, a gente tem que. É importante, principalmente nessa fase. Eu sei que às vezes as crianças não entendem algumas coisas, mas a gente entender, trabalhar com as que são em pequenas boas ações, para elas entenderem que elas já estão trabalhando para Jesus, fazendo coisas boas. Às vezes obedecendo o pai, obedecendo a mãe, respeitando os coleguinhas, emprestando os seus brinquedos, seus materiais. Elas já estão fazendo o trabalho de Jesus e também servindo a Deus. Por isso que é importante falar isso para as crianças. É importante a gente influenciar as crianças com essas coisas boas, incentivar sempre a fazer o bem, porque elas vão ser o futuro. E para elas ser um bom futuro, a gente tem que começar desde agora. Trabalhando, ajudando, auxiliando no momento da dificuldade. Querendo ou não, as crianças que estão aí, pode estar aqui onde estou falando sobre Deus, falando sobre Jesus e sobre todos os ensinamentos que a gente precisa aprender. Eu acho que é isto. Tchau. Agora, nós vamos ver com mais detalhes a história que o Rafa acabou de contar pra gente sobre Jesus. Vamos lá? Jesus estava com seus discípulos pregando sobre o Evangelho, palavras de amor, de carinho e de esperança, até que se aproximou de Jesus umas pessoas vindo de longe, olha só. E essas pessoas, elas não estavam sozinhas, elas estavam cheias com crianças. Olha só as crianças. E vendo isso, os discípulos logo entraram na frente e pediram que era para as crianças se afastarem de Jesus. Porque Jesus, ele estava muito ocupado pregando o Evangelho para os adultos. Então, em resposta a isso, Jesus falou: deixe que venham a mim os pequeninos, deixar vir minhas criancinhas. Então Jesus fez que todas as crianças se aproximarem dele. Todas ficaram pertinho de Jesus. Jesus pegou as crianças no colo. Jesus conversou com eles, contou historinhas,
ficaram todas as crianças pertinho de Jesus. E Jesus disse que as crianças, elas tinham um coração puro. E os adultos, eles tinham muito que aprender com as crianças. Porque as crianças tinham muito que ensinar aos adultos. Oi, galerinha do GEAL! Vocês gostaram dessa história de Jesus? Dessa passagem dele? Então agora vamos fechar os olhos e tentar imaginar Jesus atendendo as pessoas, os adultos, quando chegam umas mães com seus filhinhos. Os apóstolos acharam que as crianças iriam atrapalhar Jesus e pediu que as crianças se afastassem daquele local. Jesus viu e achou errado. Ele queria abençoar, atender as crianças. Foi então que ele falou a seguinte frase: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Para a gente entender essa frase, primeiro a gente tem que saber onde fica o reino dos céus. Vocês sabem? O reino dos céus a gente constrói dentro da gente. É a nossa evolução. Conforme a gente vai se transformando em uma pessoa melhor, o nosso reino vai crescendo. Agora, vamos voltar à frase substituindo a palavra reino dos céus. Então vai ficar assim: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois para você evoluir, você precisa ser semelhante, parecido às crianças. Quais seriam, então, essas qualidades que as criancinhas têm que mostra o caminho da nossa evolução? Porque quando Jesus se refere às criancinhas, ele não quis dizer que toda criança vai direto para o reino dos céus. Porque nós sabemos, dentro da nossa doutrina espírita, que o espírito que está em um corpo de uma criança é um espírito que já é antigo, que já teve sua história em vidas anteriores, quer dizer, em outras encarnações. É um espírito que tem suas qualidades e também tem seus defeitos. Nenhum espírito é criado junto com o corpo. Então, gente, a criança é um símbolo que Jesus utilizou representando a simplicidade, a humildade de dizer que não sabe as coisas, o desejo de querer aprender, de ter a curiosidade de adquirir novos conhecimentos. E vocês repararam que a criança confia plenamente no adulto que cuida dela? Que pode ser os seus pais, os avós, os tios. Jesus quis passar para a gente que devemos também confiar no nosso Pai maior, que é Deus. Então, gente, não vamos esquecer que essa fase infantil representa uma terra fértil para o nosso crescimento. Por isso, Jesus disse que devemos nos assemelhar às crianças, porque este é o caminho da nossa evolução. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, crianças pequenas e as grandes também, que eu sei que assistem às aulinhas também. Eu sou a tia Deise, acho que vocês já me conhecem, né? E estou aqui para a gente estudar mais um pouquinho, conversarmos mais um pouco e logo após a gente faz a atividade, ok? Bom, hoje nós estamos tendo um tema muito legal. Deixai vir a mim as criancinhas. E quem disse isso? Nosso irmão Jesus. Isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 3 a 16.
Bom, mas que criancinhas são essas que o mestre nos falou? Vocês sabem? São aquelas pessoas que têm um coração puro, as pessoas simples, com bons sentimentos. O reino de Deus, disse ele, é para as pessoas que se assemelham à pureza e à inocência de uma criança. Isso está registrado para quem quiser estudar um pouquinho mais, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 3. O primeiro vídeo mostra essa passagem de Jesus, vocês devem lembrar. Com esse ensinamento, Jesus está nos convidando a refletirmos e renovarmos, reformularmos nossos sentimentos, nossas atitudes, baseados nas virtudes representadas simbolicamente nas crianças, ou seja, simplicidade, humildade, espontaneidade, sinceridade que uma criança possui. Um coração puro é um coração sem maldade, sem vícios, é isento de todo mal e se esforçando ao máximo em ter e manter bons pensamentos, boas atitudes. No livro Fonte Viva, pela psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos diz assim: lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, por meio de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções no tempo oportuno. Então é só observarmos. Isso quer dizer que os mais velhos devem observar o alimento espiritual, que está transmitindo às crianças e observar como as crianças agem também, com espontaneidade. Elas não veem maldade. Bom, então agora vamos para a nossa atividade e juntos vamos fazer a reflexão como eu deveria agir para ter um coração puro e evitar ações que me afastam dessa reforma. Vamos à atividade? E aí eu pergunto a vocês. Daí vocês vão ouvir e vão responder. Aqui está uma lixeira e um coração. Vou abaixar aqui o celular para vocês verem melhor. Ó, uma lixeira e um coração. E aí eu vou perguntando e vocês vão respondendo. Quando a minha professora fala, eu me calo, porque sou eu que preciso aprender o que está sendo ensinado. Isso vai para a lixeira, de coisas que eu tenho que aprender que está errado, ou vai para dentro do meu coração, para que eu me torne cada vez mais puro. Para o coração. Quem respondeu, acertou. Outro. Colaboram nas tarefas de casa porque eu também vivo lá. É uma boa ação, não é? Então, está aqui, ó, vamos colocar essa atitude dentro do coração. Penso logo em brigar quando meu colega pega meu brinquedo sem pedir. Isso aí é algo completamente errado, Devemos jogar fora essa atitude e manter uma atitude melhor, que é conversar com esse colega, certo? Falo com meu colega que aprendi que se deve pedir antes de pegar alguma coisa. Essa é uma atitude correta que demonstra ter um bom coração. Gosto de ajudar aos outros porque me faz bem. É uma boa atitude, concordam? Então, dentro do coração que deve ficar essa boa atitude. Sou gentil e falo com educação com os outros.
Na lixeira ou no coração? No coração, né? Quem não gosta de encontrar alguém que é gentil com ela, né? Consigo. Então, que sejamos também gentis. Isso aí demonstra que tem um bom coração. Vivo discutindo com o meu primo porque acho que meu time de futebol é melhor do que o dele. Nananina, isso aí é uma atitude que deve ir para o lixo. Todo mundo tem direito de gostar do time de futebol que quiser. Nós não temos o direito de ficar discutindo por causa disso, né? Gosto não se discute, tá? Aprendi e respeito que as pessoas não têm os mesmos gostos que eu tenho. Claro, a pessoa que tem bom coração, ela percebe isso, né? Cada um tem seu gosto, sua maneira de ser, né? O importante é a gente respeitar o outro. Isso demonstra um bom coração. Não gosto de lavar louça. Não fui eu que sujei aquilo tudo. Ora, essa é uma atitude que tem que ir para o lixo. Devemos colaborar com as tarefas de casa, pois se moramos dentro daquela casa, certo? Bom, então eu espero que vocês tenham percebido que o que Jesus quis nos dizer, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Normalmente as crianças têm ótimas atitudes que devemos observar e fazer como elas, né? Assim como nós devemos ter tantas outras boas atitudes, porque elas estão nos observando e seguindo o nosso exemplo. Então, beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto e conversar com Jesus. Obrigada, Jesus, nosso irmão querido, pela sua presença em nossas vidas, por ser esse irmão tão querido que nos ajuda tanto com suas lições, com os ensinamentos que o Senhor deixou aqui quando por aqui passou e que fazem parte das nossas vidas hoje. Obrigada, Senhor, que o Senhor possa estar sempre nos iluminando, nos abençoando e nos ajudando em nossa caminhada, para que sejamos pessoas de bem, para que estejamos sempre procurando fazer o bem e a caridade a todos que conosco estiverem. Assim, Senhor, rogamos a Ti suas bênçãos e seu amparo para todos os dias da nossa vida, de nossos familiares, de nossos amigos e de todas as pessoas que conosco convivem. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vale a pena
de si, procurando descobrir
brilha o sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abraço infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Tchalala, tchalala, oh, oh, oh. Tchalala, tchalala, oh, oh. Amigo, brilha o sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela. Acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abraço infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Tchalala, tchalala, oh, oh. Tchalala, tchalala, oh, oh. Desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais. Depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Tchalala, tchalala, oh, oh. Tchalala, tchalala, oh, oh. De reunires
Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais. Muito me feri até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar o essencial, que sou o condutor de um povio de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo seguir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras, do elemental ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim, é o meu destino, enfim.
Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Que a paz e o amor de Jesus envolva a todos nós nesta noite de sexta-feira. Meus irmãos, já estamos em abril e o jornal O Ceareiro de Miguel já se encontra aqui na descrição do vídeo, com várias mensagens, poesia e todas as informações da nossa casa, como dias de reuniões, como agendar atendimento fraterno, cursos oferecidos e muito mais coisas. Então, é só clicar no link para poder ler. Não esqueçam de deixar o like aqui no canal também, para poder dar mais visibilidade ao nosso canal. Nosso roteiro de hoje, página de abertura com a jovem Clara. No Livro dos Espíritos, estamos chegando ao finalzinho do livro com o tema Paraíso, Inferno e Purgatório. E como é um assunto bem amplo, ele foi dividido em duas partes. Hoje, as reflexões serão as questões 1012 a 1014, trazidas pela nossa querida Fátima Queiroz. E na semana que vem, um outro companheiro dará continuidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 6, o Cristo Consolador, e nossa companheira Maeli Moço fará as reflexões dos itens 5 e 6, Advento do Espírito da Verdade. Que tenhamos uma boa noite de reflexões. Fiquem com Deus. Do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é um tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedindo de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes, nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e por isto mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido, até hoje, as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz de santificação espiritual. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, nesse momento que iniciamos a reunião desta noite, pedimos um amparo
para que as reflexões que forem aqui trazidas possam ser apreendidas por todos nós, para que no nosso dia a dia estejamos sempre conscientes da nossa responsabilidade diante dos ensinamentos que temos aprendido, que têm chegado até nós, para nos fazer pessoas melhores, espíritos em aprendizado constante. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade dessas reflexões, pela oportunidade dessa reunião de pensamentos, nesse propósito de aprendizado, de reflexão e de mudança. Nós te pedimos nesse momento por todos esses corações e mentes que estão envolvidos, que nós possamos estar vibrando positivamente para que esses fluidos e esses pensamentos amorosos possam chegar a todos aqueles que estejam em sofrimento, em dificuldades, em locais de conflito, de destruição, enfim, situações de sofrimento. Então, que nós possamos daqui, de onde estivermos, emanar essas vibrações amorosas para todos aqueles que precisarem, na nossa humildade, na nossa pequenez, né, como aqueles que querem servir a Jesus, mas que nós possamos ter a nossa pequena contribuição nesse sentido. Graças a Deus. Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Hoje nós vamos dar continuidade às reflexões sobre o Livro dos Espíritos. Nós estamos na 4ª parte das Esperanças e Consolações, no capítulo 2, que trata das penas e gozos futuros. E o nosso tema de hoje é Paraíso, Inferno e Purgatório. Kardec ampliou um pouco essas reflexões no livro Céu e Inferno, capítulo 3 a 5. Cada um dos capítulos ele reservou para essa temática. Então, vamos iniciar nossas reflexões. Bem, essas concepções de paraíso, inferno e purgatório, elas estão relacionadas à doutrina das penas eternas, que não é compatível nem aceitável, né, diante da nossa convicção da bondade de Deus. O Deus dos cristãos é o Deus da bondade infinita, e seria contraditório conceber-lhe a vingança ou o esquecimento, né, de um de seus filhos numa condição eterna de muito sofrimento. Então, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, né, em igualdade de condições, e cada um imprimirá o seu progresso conforme as suas escolhas, né? Aos seus acertos, aos seus erros, né? Então, isso é que vai distinguindo cada um de nós na nossa trajetória espiritual. Então, vamos começar a leitura dos questionamentos de Kardec a respeito desse tema. Nós vamos trabalhar 3 perguntas, de 1012 a 1014. Então, 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade e de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado
existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Bem, então, ele está falando aqui, os espíritos, né, estão falando que as nossas ações, né, que irão definir a nossa felicidade e o nosso sofrimento. E que a encarnação ela vai se dar no mundo mais compatível com o grau de evolução do espírito. Estamos na morada do Pai, que é adequada a nós. Para os desencarnados, eles também viverão em sociedades mais harmônicas ou mais atormentadas, de acordo com a afinidade vibratória que decorre da sua identidade moral. Então, na linha A da pergunta 1012, Kardec pergunta o seguinte: de acordo, então, com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? São simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram quando são perfeitos. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Então, a gente pode imaginar, né, como isso se dá no plano espiritual, baseando um pouco no que a gente vive. Há ambientes em que nós estamos com aquelas pessoas que têm relativamente os mesmos ideais, a mesma condução de vida, voltada para o bem, voltada para situações, né, de caridade. Qual é a ambiência desse local? Né? Nós nos sentimos bem, nós sentimos uma afinidade de pensamentos. No entanto, quando se reúnem também pessoas que se comprazem no mal, que planejam crimes, que planejam situações de desregramento, é um outro tipo de ambiência espiritual. Então, a gente imagina como, então, e os espíritos nos revelam isso, né? Como se dá isso no plano espiritual. Então, é circunscrito no sentido não de um local, né? Vamos dizer assim, geograficamente falando, né? Mas da reunião de espíritos que são afins, né? Que vibram numa mesma sintonia, numa mesma condição espiritual. Então, a questão 1013 vai trazer o questionamento: o que se deve entender por purgatório? E os espíritos respondem, então, que são as dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal, não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa que os elevará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então, essa ideia de purgatório,
ela foi admitida pela Igreja no ano de 593 depois de Cristo, para o dogma das penas eternas, né? Que as almas só se livrariam dele, do purgatório, não pelo seu adiantamento, mas em virtude das preces que se fazia ou se mandava fazer. Isso deu origem às indulgências, que são aquelas preces pagas que rendiam a entrada no céu, prometiam a entrada no céu. Então, este abuso foi a causa primária da reforma protestante, levando Lutero, né, a rejeitar o purgatório. Então, o Espiritismo, né, ele nos traz, né, que os sofrimentos eles decorrem da nossa rebeldia, em não querermos nos submeter às leis divinas. Então, por isso nós sofremos, né? Nós incorremos em erros, em transgressões da lei divina, e isso vai nos gerar, consequentemente, um sofrimento no sentido não só de expiação, mas também no sentido de aprendizado, de reparação desses mesmos erros. Então, há uma necessidade de uma luta para a correção das nossas deficiências, das nossas imperfeições, dominando o mal que ainda carregamos, né? E aí também nos chama a atenção, né, a questão da lei de ação e reação, porque toda ação traz consigo as consequências naturais e inevitáveis. Assim, a doença pune os excessos, e quando a gente está muito ansioso, a gente acaba ficando entediado, né? Então, essa condição de sofrimento é algo que muitas vezes nós não nos damos conta que geramos as causas desse sofrimento. Por isso que os espíritos fazem referência aqui à questão das dores físicas e morais. E é como se nós, é bem frequente que na própria até encarnação, né, a gente já comece a expiar as nossas faltas, os nossos abusos. E também nas reencarnações seguintes, né? Então, nós sofremos porque nos negamos a refletir e ousar mudar. O arrependimento, a reparação e a expiação, elas constituem as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, a responsabilidade das faltas, ela é pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, exceto se a eles deu origem, quer provocando-os pelo mau exemplo, ou quer não os impedindo, se teve condições, se pôde fazer isso, impediu, né? E aí, como a última questão do nosso estudo de hoje, né, Kardec pergunta na 1014, como se explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes? E a resposta é a seguinte: é que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam, quando estas se mostram imbuídas de certas ideias. Eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de não lhes ferir as convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Então, os espíritos muitas vezes se apropriam, né, de termos que são conhecidos
que são do uso corrente pelas pessoas, de modo que possa haver, então, com o tempo, essa evolução do pensamento e do conhecimento para que aquilo se esclareça. E dessa forma, eles, como eles dizem aqui, né, evitam chocar de forma brusca e ferir as convicções, porque a tendência é sempre a rejeição, né? Quando a gente não tem condições de compreender algo e se traz uma concepção muito diferenciada, com uma terminologia que nós não conhecemos, muitas vezes a primeira reação nossa é excluir aquela possibilidade, aquele pensamento, nós recusamos, rejeitamos de pronto. Então aqui ele dá essa informação, né, bem coerente. Né? E na linha A, concebe-se que assim procedam os espíritos que nos querem instruir. Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação que se achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares. Acham-se no meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa é a causa de alguns espíritos errantes ou recentes encarnados, falarem como fariam se estivessem encarnados. Inferno se pode traduzir por uma vida de provações, extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório, por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Quando experimentas uma grande dor, não costumas dizer que sofres como um danado? Tudo isso são apenas palavras e sempre ditas em sentido figurado. Então, se nós imaginarmos, né, espíritos que se encontram em condições de muito sofrimento, que não veem a esperança de uma situação melhor, que lhes falta o conhecimento e também lhes faltam essa condição moral para perceber que eles podem ter uma perspectiva diferente no futuro. Então, isso se torna um sofrimento que parece que não terá fim. Então, é essa impressão, né, do sofrimento, até porque algumas convicções, né, nós carregamos, né, as nossas convicções para a nossa vida espiritual e muitos ainda acreditam, né, nessa condição do céu, do inferno, do purgatório, do paraíso, né, do paraíso que seria também uma condição totalmente despropositada de um descanso eterno, como se a gente não fosse mais trabalhar, né? E nós sabemos o quantos espíritos que estão numa condição mais elevada, o quanto eles trabalham, né? Aquela ociosidade que muitas vezes a gente vê, né, em algumas concepções, aquilo não existe, né? Existe o trabalho, existe o compromisso, uma caridade plena, né? Então, da mesma forma como essas outras situações, como nós já citamos do inferno e do purgatório também. O do purgatório é como se a concepção era de eu vou passar por uma expiação, mas eu tenho uma perspectiva de melhoria. Então, o Espiritismo vem trazer, né, esses esclarecimentos
que essas palavras, elas estão sempre num sentido figurado, e isso nos dá, assim, a certeza dessa nossa perspectiva de evolução, de melhoria, de superação, contribuindo sempre com a nosso aprendizado a cada dia, os nossos tropeços. A gente tropeça, cai, mas pode levantar e se arrepender e trabalhar para reparar aquilo. Passar por sofrimentos que sejam necessários. Muitas vezes o sofrimento ele vem em função de uma necessidade de nós percebermos o que é aquela dor que nós causamos a alguém. Então, é muito comum que a nossa expiação ela esteja vinculada à falta que nós cometemos, né? Nós vemos isso, né, nos relatos dos espíritos, né, nos livros espíritas, como nos trazem essa lei, né, de eu faço sofrer, e se eu não aprendo e retifico, eu vou precisar sentir o que é aquela dor para que eu possa, então, não mais causá-la a ninguém. Então, são essas reflexões que eu queria trazer na noite de hoje. Deixo aqui o meu abraço fraterno para todos, que possamos continuar em paz. Graças a Deus. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública de sexta-feira do Centro Espírita Miguel. É uma alegria sempre estarmos juntos. Como foi dito, meu nome é Maélia, sou uma trabalhadora da casa. Irei trazer na noite de hoje o estudo do Evangelho, mas antes disso farei uma breve audiodescrição para auxiliar aos nossos irmãos com baixa visão. A minha pele é clara, eu tenho cabelo curto, na cor castanho escuro, os olhos também são castanhos escuros, estou usando uma blusa de alça de ombros de fora, com formas geométricas na cor verde e preta. Atrás de mim, uma parede azul, com vários nichos brancos, com alguns objetos. Vamos, então, a mais um estudo do Evangelho, na verdade, dando continuidade ao capítulo 6 dessa obra e dando início ao término do capítulo. Porque ao término do capítulo 6, nós teremos 4 mensagens do mesmo Espírito, o Espírito de verdade. E eu vou, na noite de hoje, conversar com vocês sobre 2 delas, que estão no item 5 e no item 6. Antes de nós irmos para o texto efetivo do Evangelho, a gente sempre gosta, quando o Espírito traz o seu nome, a gente costuma buscar quem é esse Espírito, qual é a história dele, como que se deu a encarnação dele, se ele passou pelo orbe, em que país, enfim. Todos esses detalhes nós gostamos de trazer para enriquecer o nosso estudo, não é verdade? É bem importante quando a gente tem o nome de alguém, para que a gente saiba de onde está vindo, quais são as referências, o que ele fez enquanto aqui está. E com esse espírito não poderia ser diferente, visto que ele deu esse nome, Espírito de Verdade. Para que a gente consiga entender um pouquinho quem é esse espírito, é preciso que a gente dê uma olhada no livro Obras Póstumas. Lá na segunda parte, no dia 25 de março de 1856, Kardec estava na casa do senhor Bodin e a médium que estava com eles era a senhorita Bodin, ou seja, uma das filhas do senhor Bodin, que todos nós sabemos, por sermos espíritas,
que são pessoas que o auxiliaram nesse início, nessa contribuição para que a doutrina espírita se propagasse. Então, ele faz um breve texto dizendo onde ele estava morando, e uma noite ele estava no seu gabinete, trabalhando, obviamente, em torno da doutrina espírita, e pequenas pancadas foram ouvidas na parede do aposento vizinho onde ele estava, ou seja, no quarto ao lado em que ele estava. A princípio, ele não deu nenhuma atenção para isso, mas como elas se repetiram e foram ficando mais fortes e mudando de lugar, ele começou a explorar a casa para identificar o que estava acontecendo, né? Então, cada vez que ele se punha a investigar, o ruído cessava. E logo em seguida, quando ele começava o trabalho de novo, a pancada voltava. Então, a mulher dele chegou da rua por volta das 10 horas, foi ao encontro dele no gabinete e, ouvindo as pancadas, ela perguntou a Kardec de que se tratava. Ele disse, não sei, há 1 hora que isto está acontecendo. E aí eles começaram a investigar juntos. O ruído continuou até a meia-noite daquele dia. Vejam bem, isso era 10 horas da manhã e foi até a meia-noite. No dia seguinte, como ele tinha uma sessão na casa do Sr. Bodin, que é exatamente esse dia, no dia 25 de março, ele narrou o fato, ele começou a contar o fato para esse grande amigo. E aí, ele fez a seguinte pergunta para a médium, que ali estava à sua disposição, para que efetuasse a comunicação com o mundo espiritual. E Kardec, então, pergunta a ela, ouviste, sem dúvida, o relato que eu acabo de fazer. Poderíamos dizer qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? E aí os espíritos, ou melhor, um espírito respondeu, era o teu espírito familiar. E aí Kardec diz, mas com que fim ele foi bater daquele modo? Nós todos sabemos que os nossos espíritos protetores, nós estudamos isso, né? Eles são corteses, são educados, são calmos, né? Apesar de, muitas das vezes, precisar puxar as nossas orelhas devido à nossa falta de atenção. Mas, de um modo geral, eles chegam de forma sutil, agradável, né? Para falar conosco. Então, Kardec estranhou um pouco. E aí o espírito disse, ele queria se comunicar contigo. E aí Kardec perguntou, poderia me dizer quem ele é? E aí o espírito respondeu, você pode perguntar para ele mesmo, porque ele está aqui. E aí o diálogo decorre, eu não vou ler tudo, né? Para que vocês possam ter a curiosidade de ler esse diálogo depois. E aí Kardec se dirige diretamente ao espírito, dizendo, meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te por me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? E aí o espírito responde, para ti chamar-me-ei a verdade, e todos os meses aqui, durante 1/4 de hora, estarei à tua disposição. Na Revista Espírita, de maio de 1864, Kardec, então, estava acabando de formular um novo livro. E esse livro estava guardado a 7 chaves. Ninguém sabia desse livro, nem a sua esposa. Ele havia se recolhido numa casa afastada, numa casa de campo, para efetuar o trabalho desta obra. E um belo dia, ele recebe uma comunicação de um espírito em Bordeaux,
em maio de 1864, em Bordeaux, lá no grupo de São João. E o médium era um homem, o senhor Roux. Para quem tiver interesse, está na edição da Revista Espírita de 1864, maio de 1864. E o título da mensagem dizia o seguinte: a propósito da imitação do Evangelho. E Kardec pega aquela mensagem um tanto quanto surpreso, porque o título da mensagem é o nome que ele daria a esse livro que ninguém sabia. E o Espírito começa dizendo: acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria dos homens, e a incredulidade, o materialismo, vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os espíritos bons, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes, são destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celestial. Sedes dóceis aos seus ensinos. Os tempos preditos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. E essa mensagem tem por assinatura exatamente o Espírito de verdade. Então, dando toda essa introdução de quem é esse Espírito, que todos nós aqui já suspeitamos quem ele é, e já estudamos muitas vezes nos cursos da nossa casa, e também no próprio Evangelho, visto que é um estudo cíclico que fazemos da obra, sabemos se tratar do nosso divino mestre, o divino pastor. E na mensagem número 5, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa o texto exatamente dizendo assim para nós: venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade, dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um cegador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Que beleza de página, que beleza de introdução da mensagem. Jesus já nos trazendo e nos dizendo tudo aquilo que, de fato, ele veio trazer um tempo antes e ratificando a importância que o Espiritismo traz para os tempos que nós estamos vivendo. E mais adiante, ele vai dizer que está demasiado tocado de compaixão pelas nossas misérias, por nossas imensas fraquezas, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Ide, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, as verdades. E aí ele faz uma advertência para todos nós, espíritas. Ele diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos.
Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que de além-túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores. Impiedade. É tão bonito ver as instruções dadas por esse irmão querido para todos nós que já colocamos a roupa do Espiritismo, ou que nos ameaçamos a colocá-la em nós. Que possamos vivenciar esse ensinamento de nos amarmos, em primeiro lugar, e em segundo, nos instruir, que é muito mais do que estudar, é muito mais do que ler livros. Nos instruir significa nos ocupar daquilo que a vida nos traz, nos instrumentalizarmos dessa doutrina, dedicarmos afinco ao entendimento de tudo que ela nos diz, dessas mensagens que vêm do alto e que, por vezes, nós mesmos nos atrapalhamos, nós mesmos duvidamos. Há uma corrente espírita, dentro do movimento espírita, que não acredita que o espírito de verdade seja Jesus. Acreditam que o espírito da verdade seja a pleiade de espírito que organizou a vinda do espiritismo ao homem. Seja como for, não devemos invalidar tudo que ele está nos trazendo, nos dizendo e nos revelando, não só a todos nós, mas principalmente e diretamente ao codificador, onde ele disse a ele: eu sou o seu espírito protetor. Para ti chamar-me-ei verdade, e virei por alguns dias, durante 1/4 de hora, para vos auxiliar. Então, quando a gente entende a missão do Espiritismo, a missão que o codificador tinha em trazer todo esse compilado de instruções para nós. Por isso estamos nas instruções dos Espíritos, e por isso ele disse: instruí-vos. Porque muitas das vezes corremos o risco de, com o nosso olhar ainda muito pequeno, muito vislumbrado e muito iludido pela matéria, corremos o risco de, como que a gente pegasse uma fruta, de comermos a casca e deixarmos a fruta. Existe uma mensagem de um espírito que é responsável pelo estudo sistemático da doutrina espírita, que certa feita ele trouxe uma mensagem para o Divaldo, através do Divaldo, melhor dizendo, e o Divaldo, então, a divulgou, já que estava num congresso espírita, laborando em torno desses ensinos, em que ele nos faz uma advertência muito peculiar. Espíritas, cuidai para que não sejais espíritas sem a doutrina espírita. Então, quando pegamos uma instrução no Evangelho, quando lemos lá o nome do Espírito, tenhamos a honradez e a gratidão de olhar aquela mensagem com muito esforço e com muito amor. Porque não é fácil se comunicar de um mundo para o outro. É preciso que tenhamos médiuns disponíveis, médiuns concentrados, responsáveis, convictos do seu dever de sacerdotes dessa mensagem. E mais ainda,
é uma doutrina que será responsável por essa nova era, por esse novo momento, por esse novo olhar. É a doutrina que nos guiará a um novo mundo. Não podemos perder isso de vista. Então, paremos com as nossas particularidades que às vezes trazemos em debate, totalmente infrutíferas, para olharmos de fato e honrarmos a esses irmãos que nos trazem a mensagem, ao médium que teve o esforço de colocá-la no papel e ao nosso codificador, que trabalhou herculeamente, arduamente, para nos compilar todas essas obras e nos trazer de forma sucinta, de forma didática, tudo que ele nos trouxe. Que tenhamos o mínimo de respeito a esses irmãos. E que evitemos certas discussões que muitas das vezes não nos levam a nada. O que importa, como está lá no Livro dos Médiuns, não é quem assina a mensagem, mas é o teor desta mensagem. Então, é no teor da mensagem que esse Espírito vem nos dizer no item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Mesmo trecho do anterior. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Então, ele já nos diz que a dor nos pertence, mas que a gente tenha resignação, que a gente saiba esperar, porque o consolo vem. Afinal de contas, o Espiritismo é o Consolador prometido. Ele é aquele que Jesus disse: enviarei-vos um Consolador, que vos elucidará, que vos explicará mais do que aquilo que eu não pude explicar. Então, precisamos olhar para o Espiritismo como algo que nos consola, não algo que nos retira da dor, porque a dor existe, como ele disse. Mas precisamos ter cada vez mais a esperança, o olhar adiante, que ele mesmo, Jesus, nos convidou. Olharmos para frente, olharmos para o alto, e o advento do Espírito de Verdade nessas 4 mensagens nos trarão exatamente esses ensinamentos. E ao final do item 6, ele vai dizer: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como vento, varre a poeira, que o sopre 2 espíritos, dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Aqui ele estava se referindo a Kardec. O meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançardes um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos. E deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila para serdes os artífices da vossa imortalidade. Essa é a grande mensagem da noite de hoje.
que possamos modelar a nós mesmos para sermos os artífices da nossa imortalidade. Vimos isso ao longo de todo o capítulo. O incentivo, o amparo desse Cristo que nos consola, desse Espiritismo que traz o cristianismo redivivo para os nossos corações e que nos abrasa no teu abraço fraterno, não para nos tirar do mundo, como ele disse aqui, não para varrer a poeira, mas para nos colocar cativos da vida e para nos lançarmos livres e alegres, livres dos equívocos, livres das amarrações das religiões que nos aprisionaram ao longo dos séculos, livres daquelas visões e daqueles pontos de vista filosoficamente teológicos que nos prenderam durante séculos, deturpando as palavras dele mesmo, o nosso mestre, em vinho amargo para o nosso dia a dia. Que saibamos utilizar o Espiritismo, meus irmãos, e que essas mensagens não fiquem só na nossa emoção, no sentido de dizer que linda, que bela, mas que possamos efetivamente pegar essas instruções e segui-las. Segui-las com o teu amor, segui-las com as tuas orientações, segui-las como há mais de 20 séculos ele nos trouxe, nos mostrando que amar ao próximo como a nós mesmos é a asa que nos levará a alçar grandes voos. Que ele, nosso mestre e amigo, Jesus, possa continuar conosco. Que os nossos corações se encham dessa verdade, desse advento, dessa vinda, dessa notícia, desse ensejo de semear o bem, de sermos livres de nós mesmos e livres das amarras que ainda temos em nós. Que possamos nos despir, não para que a dor não nos cause mais dor, porque, como ele mesmo disse, a dor doerá. Mas para que possamos olhar para ela e perguntarmos com sinceridade: qual é a mensagem que você vem me trazer? O que eu devo aprender contigo? É esse convite, meus irmãos, que o Espiritismo, na sua mais ampla consciência, na sua mais ampla missão, vem nos trazer. Ampliar as nossas mentes, ampliar os nossos corações e dilatar o nosso entendimento, para que cada vez mais a gente coloque em prática tudo que o Espírito de Verdade trouxe nessas duas mensagens. Ou melhor, nessas 4 mensagens. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos agradecer por já termos contato com essa doutrina que tanto nos liberta. Fique em paz e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Obrigada, Senhor, por mais essa noite de estudos, por mais esse momento em que estivemos juntos, em mente, em coração, em sintonia, com essa doutrina, com esses trabalhadores que certamente nos uniram, formando esse feixe luminoso de mentes a pensar na tua vinda, na tua mensagem, no teu amor
na tua condução amorosa para o regaço de nosso Pai. Queremos profundamente te agradecer as reflexões da noite de hoje, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, que possamos absorver essas instruções espirituais com o advento dessa doutrina que nos consola, nos ampara, nos instrui, nos esclarece, mas que principalmente alarga as nossas consciências, para que possamos abarcar, dentro da nossa limitação, dentro da evolução que cada um de nós está, nesse orbe de provas e expiações, lugares mais amplos, mais calmos. Que não nos percamos nas ilusões do mundo, achando que estamos à deriva, o que não estamos. Que não nos percamos nas manchetes que nos vendem, muitas das vezes, um mundo que sabemos que existe, mas que existe também muito mais. Existem muitos corações unidos nesse momento em preces verdadeiras para o refazimento das nações, para o erguimento da paz. Que possamos nós também, como espíritas, tomarmos fileiras nesse fronte, para que possamos também, exemplificando o teu amor, os teus ensinamentos, verdadeiramente nos amarmos e nos instruirmos, para que de fato possamos alçar novos voos. E assim, profundamente gratos, emocionados e confiantes, Senhor, na tua presença em nossas vidas, pedimos a permissão para encerrar a reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte. Ao lado de cada lágrima põe o bálsamo. O devotamento e a abnegação são a prece contínua e encerra profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender estas verdades, e em vez de reclamar as dores e os sofrimentos morais que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomás, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis forte, porque ele resume todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente o desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito.
Deus consola os humildes, Deus dá força aos aflitos. Quem procura essa luz vive sempre bonito. Deus consola os humildes, Deus dá força aos aflitos. Quem procura essa luz vive sempre bonito.